Existe um tipo de solidão que quase ninguém percebe. Ela não acontece quando você está sozinho. Ela acontece quando você está cercado de pessoas. Mas mesmo assim, sente que não consegue se conectar com ninguém. Talvez você conheça essa sensação. O coração acelera sem motivo. Sua mente pensa demais antes de falar. Você ensaia frases mentalmente. E mesmo assim, sente que vai dizer algo errado. Então escolhe ficar em silêncio. Não porque não tenha nada para dizer, mas porque o medo de ser julgado parece maior que sua própria vontade de existir. E aos poucos, você começa a desaparecer socialmente. A ansiedade social não destrói pessoas de forma barulhenta. Ela destrói em silêncio. Nas pequenas situações. Em mensagens nunca respondidas. Em convites recusados. Em oportunidades evitadas. Em olhares desviados. Em palavras que ficaram presas na garganta. O mais assustador é que muitas pessoas convivem com isso todos os dias sem nunca falar sobre. Porque por fora, tudo parece normal. Mas por dentro, a mente nunca descansa. Será que estão me julgando? Será que fui estranho? Será que falei demais? Será que estão me observando? E enquanto essas perguntas se repetem, você começa a viver em estado constante de tensão. Como se o mundo inteiro estivesse analisando cada detalhe seu. Mas existe algo importante que quase ninguém percebe. Ansiedade social não é apenas timidez. É medo. Medo de rejeição. Medo de não ser aceito. Medo de não ser suficiente. Silenciosamente durante anos. Experiências ruins. Vergonha. Bullying. Solidão. Comparação constante. Tudo isso vai moldando sua mente aos poucos. Até que um dia, interações simples começam a parecer ameaças. E então você cria máscaras. Finge estar bem. Finge não se importar. Finge gostar de ficar sozinho o tempo inteiro. Mas no fundo, existe uma parte sua cansada de se sentir invisível. Porque seres humanos nasceram para conexão. Nascemos para conversar, para pertencer, para sermos vistos. Mas o mundo moderno criou uma geração extremamente conectada virtualmente e emocionalmente isolada. As pessoas conversam o dia inteiro pela internet, mas desaprenderam a olhar nos olhos. Desaprenderam presença. Desaprenderam conexão real. E talvez isso tenha piorado tudo. Hoje, muitas pessoas passam mais tempo observando a vida dos outros do que vivendo a própria vida. Redes sociais criaram comparação infinita. Todo mundo parece bonito, confiante, social, interessante. Enquanto você sente que existe algo errado consigo mesmo. Mas a verdade é que quase todo mundo está escondendo inseguranças. Alguns apenas aprenderam a disfarçar melhor. Existe um versículo que diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de força. E talvez o maior problema da ansiedade social seja que ela convence você do contrário. Convence você de que é fraco, estranho, inferior. Mas pensamentos não são identidade. Medos não definem quem você é. E talvez pela primeira vez, você precise entender isso profundamente. Sua mente mentiu para você durante anos. Ela fez você acreditar que todos estão observando seus erros. Quando na realidade, a maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma. Mas a ansiedade distorce percepção. Ela transforma situações normais em ameaças. Um simples olhar parece julgamento. Um silêncio parece rejeição. Uma conversa simples parece um teste impossível. E aos poucos, você começa a evitar viver. Evita conversar. Evita sair. Evita conhecer pessoas. Evita oportunidades. Porque parece mais seguro permanecer escondido. Mas existe um preço nisso. Quanto mais você foge do medo, maior ele fica. Porque sua mente aprende através da repetição. Toda vez que você evita uma situação, seu cérebro entende que ela realmente era perigosa. E então, o ciclo continua. Mas talvez exista algo que você precise ouvir hoje. Você não nasceu para viver preso dentro da própria mente. Existe vida fora desse medo. Existe liberdade. Existe conexão real. Mas para alcançar isso,
Você precisa parar de fugir completamente. Mesmo que aos poucos, mesmo com medo, mesmo inseguro. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar apesar dele. E talvez as pessoas mais fortes não sejam aquelas que nunca sentiram ansiedade. Talvez sejam aquelas que decidiram continuar vivendo, mesmo sentindo medo todos os dias. Porque cura não acontece instantaneamente. Ela acontece em pequenas vitórias silenciosas. Uma conversa, um olhar, um momento em que você escolhe não fugir. E lentamente, sua mente começa a perceber que o mundo não é tão perigoso quanto parecia. Talvez ninguém esteja esperando perfeição de você. Talvez as pessoas apenas queiram autenticidade, presença, humanidade. Porque no final, todo ser humano sente medo de não ser aceito em algum nível. Você não está sozinho nisso. Nunca esteve. Mas enquanto continuar acreditando que precisa esconder quem realmente é, sua mente continuará vivendo em guerra consigo mesma. Existe uma liberdade muito grande em parar de tentar parecer perfeito. Em aceitar sua voz, sua personalidade, seu jeito, suas falhas. Porque pessoas reais se conectam com pessoas reais, não com máscaras. Talvez a ansiedade social tenha roubado anos da sua vida. Talvez tenha feito você perder oportunidades. Talvez tenha feito você acreditar que nunca seria suficiente. Mas ainda existe tempo. Tempo para recuperar sua confiança. Tempo para reconstruir sua mente. Tempo para voltar a existir sem medo constante. E tudo começa quando você percebe algo simples. Você não precisa vencer o medo inteiro hoje. Você só precisa parar de deixar ele controlar sua vida. Porque no final, a pior prisão não é estar sozinho. É viver escondido de quem você realmente é.